Queridos e amados irmãos, a paz do Senhor. Aqui é o evangelista Jabes que fala e essa é a nossa aula de teologia. Nós iremos iniciar a nossa aula primeiramente com oração, amém? Oremos ao Senhor. Senhor Deus, é no nome do teu Filho amado Jesus Cristo que nós vamos a ti em oração, te pedindo que o Senhor nos ajude, meu Pai, a compreender melhor a tua palavra e também, meu Deus, ser praticantes dela. Ó Pai, nós queremos, Senhor, em meados de tempos, meu Pai, em que a apostasia tem crescido, em que os falsos mestres, os falsos doutores, os falsos ensinadores têm se introduzidos, meu Pai, em várias seitas e religiões, em várias denominações, pregando, Senhor, heresias, meu Senhor, mas que o Senhor nos dê entendimento da verdade para que possamos rechaçar e possamos, Senhor, rejeitar essas doutrinas falsas. Pai, como foi aqui na segunda carta que Pedro escreveu, Senhor, aos cristãos, ó Pai, em que eles enfrentavam essa dificuldade. Que o Senhor abençoe nossas vidas, em nome de Jesus, e agradecemos. Amém. Queridos e amados irmãos, hoje nós vamos estudar sobre a segunda carta que o apóstolo Pedro escreveu aos cristãos. Amém? E essa carta é composta por 3 capítulos. O apóstolo Pedro que escreve essa carta, também o apóstolo Pedro, nesta carta, ele é chamado de presbítero, né? E o ano dessa carta é cerca de 66 a 68 depois de Cristo. Os destinatários desta carta são os cristãos, mas não está especificado quais são os locais, porque naquela época havia vários cristãos dispersos entre a Ásia e a Europa, possivelmente sejam cristãos da região da Ásia. Amém? O tema desta carta é a verdade de Deus e o falso ensino dos homens. O símbolo desta carta, nós podemos dar a mão socando o ar, como se fosse numa batalha, uma batalha que não é física, não é? E os principais personagens do apóstolo Pedro e também a igreja pelo qual ele escreve. O conteúdo desta carta é um discurso de despedida enviado como carta pedindo aos cristãos que cresçam e perseverem diante de alguns falsos mestres que negam a segunda vinda de Cristo e vivem absolutamente em pecado. E o contexto desta carta é provavelmente que Pedro estivesse escrito de Roma, dando ânimo e orientando as pessoas que ele não esperava ver novamente. Queria que tomasse cuidado com as falsas doutrinas e que fossem fiéis a Deus e uns aos outros. Amém, meus amados irmãos? E ele vai escrever com o propósito de ajudar os seus leitores a manterem-se focados na graça e na verdade de Deus. Na verdade, o Senhor, embora pareça tardar, mas ele virá. Amém? Ele virá. Nós podemos ver a introdução e o conteúdo dessa carta, que são pelo menos 3. Em primeiro lugar, a palavra profética está firme no capítulo de número 1. No capítulo de número 2, fazeis bem em atentar para ela, essa palavra profética que ele está por vir. E o capítulo 3 é como uma luz que alumia, né? Então, Pedro ele lança luz sobre o futuro. Ele nos chama para nós andarmos na luz também. O pensamento fundamental dessa carta é, em primeiro lugar, conhecendo acerca de Deus, né? E ele vai secar aqui acerca desse conhecimento acerca de Deus. O plano dessa carta, em primeiro lugar, é a natureza da vida cristã. Em segundo lugar, é advertências contra os falsos mestres. Em terceiro lugar, a certeza da vida de Cristo. Em quarto lugar, as últimas recomendações de adoração e o término desta carta. Se nós fôssemos dar um esboço para esta carta, primeiro capítulo 1, Pedro inicia a carta exortando aos seus leitores a crescer no conhecimento de Deus e das Escrituras. Tá? No capítulo de número 2, Pedro descreve sobre os falsos mestres e religiosos. No capítulo de número 3, Pedro descreve 3 mundos: o mundo antigo, o mundo atual e o mundo novo. Ele é uma visão futurística, né? Então, esta carta ele vai rechaçar acerca dos falsos mestres e ele vai embasar a verdade acerca de Deus. Ele vai embasar a verdade acerca de que Deus, através do seu Filho Jesus Cristo, irá voltar para buscar a sua igreja. E ele descreve com a visão futurística desses 3 mundos: o mundo antigo, o mundo atual e o mundo vindouro.
Amém? Deus abençoe você em nome de Jesus. Estude, faça anotação, para que você possa crescer no conhecimento em nome de Jesus. Deus abençoe você de maneira extraordinária. Amém.